Salve, meus queridos! Estamos de volta para mais uma sessão de vídeos, falando agora sobre particularidades que acontecem na mudança de fase quando a gente tem água mudando do estado sólido, líquido e gasoso, fazendo a transição entre esses estados. No entanto, ainda começando de uma maneira diferente, eu quero fazer esse agradecimento aqui, né? Pro Gabriel, pro Leon, pra Duda e pra Thalissa que assistiram o vídeo e, além de compreender o conteúdo e demonstrar essa parceria com relação a essa nova metodologia de ensino que está sendo proposto, né? Tirou um tempinho para responder a minha demanda a respeito de continuar fazendo o vídeo com um resumo sobre o conteúdo que vai ser dado para vocês, tá? Então, pessoal, muito, muito, muito agradecido por isso, tá? Pela paciência também, né? Porque eu sei que os vídeos eles não são lá essas coisas, mas a mensagem, o conteúdo a ser ensinado aqui, ele é absurdamente importante. Então, gratidão, pessoal. A gente começa então essa discussão com uma grande ideia de que mudanças de fase geralmente envolvem transferência de energia. Não se esqueça dessa ideia, transferência de energia, tá? Isso aqui vai ser a palavra-chave durante todos os quase 100 slides de conteúdos que forem comentados, tá bom? Sempre tem energia indo ou vindo para a substância. Então, os 4 estados possíveis da matéria: sólido, líquido, o gás e o plasma, que é quando a gente tem um gás aquecido e os átomos ou moléculas eles perdem íons e ficam a uma temperatura ainda mais alta. E eles então são chamados de fases. A matéria, ela pode mudar de uma fase para outra, ou seja, de sólido para líquido, de líquido para gás, de gás para plasma. E a fase da matéria vai depender de 2 fatores: temperatura e pressão exercido sobre ela. Então aqui a gente tem uma temperatura e pressão, aqui outra temperatura e pressão, aqui outra temperatura e pressão, e no plasma, que não está representado aqui, outra temperatura e pressão. Mas vamos comentar mais sobre isso. A primeira parte aqui do vídeo é falando sobre o processo de evaporação. Eu sei que isso aqui vai bugar a sua mente, porque você põe a roupa no varal, por exemplo, para secar e você pensa que o sol está esquentando a sua roupa e a água está indo embora. Mas na verdade, evaporação é um processo de resfriamento. Então, se você já começou chocado com essa informação, presta atenção. É um processo de resfriamento do líquido que ficou para trás. Lembra que eu disse para você guardar a palavra-chave? Transferência de energia? Vamos entender como está acontecendo o processo de transferência de energia na evaporação para entender o porquê que evaporação é um processo de resfriamento do líquido que fica para trás. A água em um recipiente aberto eventualmente evapora, ou seja, você deixa ali, aos pouquinhos ela vai evaporando. Numa poça d'água, na roupa no varal, enfim. O líquido que desaparece, entre aspas, né, ele evapora, torna-se vapor de água no ar. Essa evaporação é uma mudança de fase do líquido para o gasoso que ocorre na superfície de um líquido. Detalhe importante: ocorre na superfície de um líquido. Não tem como a evaporação acontecer aqui nas regiões do fundo ou do meio. É sempre um processo de superfície. Algumas dessas moléculas do líquido que têm algum movimento, e aí eu preciso que você imagine o líquido com esse tipo de movimento, com alguma coesão entre as partículas, né? Então, eventualmente, alguma molécula que está por aqui na superfície em movimento, ela pode escapar. Então, essa molécula que estava aqui na superfície conseguiu escapar
ligação com as outras, ela é uma molécula que evaporou, virando vapor d'água. As moléculas na fase líquida se movem continuamente, em todas as direções e colidem umas com as outras em diferentes velocidades, como acabei de mostrar naquela imagem animada, ok? Fica com ela na cabeça. Algumas moléculas ganham energia do movimento, enquanto outras perdem. É como se fosse uma grande mesa de sinuca. Quando você dá aquela primeira tacada, as bolas batem na parede da mesa e elas vão batendo umas contra as outras e uma tá parada, chega uma bem veloz e dá uma pancada na que estava parada, e a que estava parada sem energia cinética ganha energia cinética da outra, enfim. É um processo de transferência de energia, como eu disse, né? De uma molécula para outra. Umas ganham, outras perdem. Moléculas na superfície do líquido que ganham energia cinética suficiente podem se libertar do líquido e elas passam para a forma de vapor. Isso então seriam moléculas na forma gasosa. Então, a energia cinética aumentada das moléculas que escapam do líquido vem das moléculas que permanecem nele. Ou seja, se uma molécula conseguiu fugir aqui desse esquema, né? Vamos pegar aqui vou desenhar aqui uma molécula aqui em cima. Vamos supor que essa molécula aqui, ela ganhou velocidade saindo dessa região aqui das outras. Então, essa molécula aqui, ó, ela está levando embora uma parcela dessa energia cinética. Então, a energia total média que essas moléculas possuem diminuiu, ok? Então, a energia cinética média das moléculas que ficam no líquido é reduzida porque uma delas conseguiu se desgrudar da galera e levou com ela uma parcelinha da energia cinética que antes estava distribuída ali entre todo mundo no estado líquido. O tecido que cobre as laterais de uma garrafa promove resfriamento enquanto está úmido. Então, fica aí uma dica para quem está a fim de manter sua água resfriada, envolve ela com um pano úmido. À medida que as moléculas de água mais rápidas deixam o tecido, a temperatura do tecido diminui e isso colabora para manter a temperatura fresca da água dentro do cantil ou da sua garrafinha, certo? Então, quando forem buscar água gelada na garrafinha de vocês, é inteligente, é esperto da parte de vocês utilizar a física e envolver a garrafinha com um pano e molhar esse pano, porque aí esse pano ele vai promover, por evaporação, o resfriamento da água dentro da sua garrafinha, ajudando a manter ela mais fresca por mais tempo. Quando o corpo humano ele superaquece, quando você está fazendo uma corrida ou praticando algum esporte, as glândulas sudoríparas vão produzir suor. À medida que o suor evapora da nossa pele, ele vai nos resfriar e ajuda a manter a temperatura corporal estável. Então, o nosso processo de transpirar é uma evidência de que a evaporação ela é um processo de resfriamento. Tanto é que o nosso corpo utiliza isso para regular a nossa temperatura. Já os porcos, eles não têm glândulas sudoríparas, né? Então, eles mergulham lá na lama para que essa água da lama, ao evaporar, promova nos corpos dos porcos esse processo de resfriamento que eles não conseguem fazer naturalmente como nós, seres humanos. Bom, então fica aí a pergunta para você responder. Explique como a evaporação afeta a temperatura de um líquido. A gente se encontra no próximo vídeo falando de um outro processo diferente. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.